Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós consideramos que esta parte da introdução, esta parte mais de exposição daquilo que foi o trabalho, é uma parte que vincula o relator, é da sua livre escriva, não vamos, embora discordemos algum ou outro aspecto da sua formulação, não vamos abordar esta matéria porque achamos, e assim diz o regimento, que esta parte é da exclusiva responsabilidade do relator, que aproveitamos para o saudar. Quanto às conclusões, recomendações e atos finais, julgo que é essa parte que vamos votar, embora o regimento fala apenas em conclusões, parecer e conclusões, mas dando por adquirido que vamos votar este capítulo 5º, dizer o seguinte. Primeiro, hoje temos a discussão e votação. Ora, há aqui referência a novas conclusões, ou novas redações, por assim dizer, relativamente a esta matéria, portanto, vamos ter aqui alguma dificuldade em votar, se calhar, sem destruir a todos os grupos parlamentares, portanto, acho que esta primeira questão deveria ser abordada. Segunda questão, ainda relativamente procedimental, tem a ver com a questão do grupo de trabalho. Como o Sr. Presidente disse, e muito bem, o grupo de trabalho reuniu pela primeira vez ontem, ao final da tarde, marcado, dadas as circunstâncias que todos percebemos, em cima do joelho, em cima da hora. Nós não tivemos a oportunidade de participar. Aliás, não tivemos, salvo erro, não tivemos a oportunidade de exprimir esta nossa preocupação, mas somos contra a constituição deste grupo de trabalho, porque objetivamente não teríamos condições para participar nele, e portanto, como não tive a oportunidade de participar em nenhuma das suas reuniões, e por este facto também que acabei de referir, não vou assinar, como é óbvio, em nome do grupo de trabalho, numa coisa que não participei. Terceira questão, esta sim mais relevante do ponto de vista da nossa discussão, diz respeito às conclusões. Ora, nós sabemos que não foi possível concluir o trabalho e, portanto, não há propriamente matéria nova ou conclusões novas. Dar por integralmente reproduzida as conclusões da 8ª Comissão coloca-nos a nós, PCP, um problema na perspectiva em que nós optamos pela abstenção na 8ª Comissão de Inquérito, nas suas conclusões, portanto, e houve votações, pelo menos num ou noutro aspecto, num ou noutro ponto, optamos pela abstenção. Eu julgo que esta consideração aqui de dar por reproduzida as conclusões da 8ª Comissão de Inquérito é um bocado redundante. As conclusões da 8ª Comissão de Inquérito, com as votações que se realizaram na altura, estão lá, estão para a história, ninguém as põe em causa, existem, ponto final. O que deveria aqui estar era, dada uma referência, não é esta a redação com certeza, mas uma referência que, dada a alteração da conjuntura política, não foi possível concluir o trabalho, pelo que não há novas conclusões, e é essa a conclusão que nós estamos a chegar, é que não houve tempo para apurar matéria nova, não é? E acho que esta é que devia ser a referência. Se optarmos por esta redação, teremos naturalmente que optar pela abstenção. No que diz respeito ao ponto 2, 3 e 4, portanto, partilhando um bocadinho aquilo que foi referido pelo deputado do Partido Socialista, não são propriamente conclusões, é verdade, e portanto, e também eu julgo que não fazem, na nosso ver, grande sentido. Tomar nota de alguma matéria não é matéria para conclusões, na nossa opinião, optaríamos também pela abstenção. Quanto às recomendações, no ponto 5º, não temos... Eu julgo que esta recomendação, no fundo, esta matéria não é o trabalho que ficou pendente, não tem grande sentido, mas chamava a atenção para a 6ª conclusão. Ora, a 6ª recomendação diz deixar a recomendação à próxima 12ª legislatura no sentido de retomar, prosseguir e concluir os trabalhos abruptamente interrompidos. Ora, nós consideramos que esta conclusão não pode constar no relatório. E não pode constar no relatório porquê? Porque esta decisão de, eventualmente, admitir ou não uma nova comissão de inquérito é matéria soberana da próxima legislatura e não desta. E, portanto, deixar uma recomendação à outra Assembleia da República que ainda está por ser eleita, acho que é um absurdo e, nessa medida, iremos votar contra, com isto dizer que nada impede que os grupos parlamentares, como é óbvio,
na próxima legislatura proponham a constituição de uma nova comissão de inquérito e ela seja discutida pelos grupos parlamentares. Agora, esta comissão de inquérito concluir por recomendar uma nova comissão de inquérito parece-nos algo absurdo e, portanto, votaríamos contra. No que diz respeito a atos finais, dá nota que na 7ª conclusão, o proceder, primeiro, há aqui uma recomendação ou uma decisão de proceder à edição. Não sei se esta comissão de inquérito tem o poder para decidir a publicação de um determinado inquérito. Se fosse recomendar, seria diferente. Mas aqui utiliza a expressão taxativa de proceder à edição pública. Mas é dada a nota de que querem publicar o relatório da Comissão Multidisciplinar de Peritos, mas importa aqui referir que há outros relatórios de peritos que, aliás, foram ignorados na anterior Comissão de Inquérito e que também merecem ser publicados. E, portanto, havendo outros relatórios de peritos que até foram erradamente, e foi nota de protesto, ou pelo menos foi salientado por diferentes grupos parlamentares esse facto, que houve uma comissão de peritos que teve as suas conclusões foram liminarmente ignoradas pela anterior comissão de inquérito. Ora, se publica uma, teríamos que publicar necessariamente a outra, não podemos estar com dois pesos e duas medidas relativamente a esta matéria e, portanto, a manter esta redação, votaríamos contra. No que diz respeito aos outros pontos, os que foram transmitidos e não os novos, que não tive a oportunidade de ler a sua redação final, optaríamos pela abstenção por um conjunto vasto de argumentos, mas que ficava por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Percebo, relativamente ao grupo de trabalho, percebo as considerações, mas eu acho que eu não posso assinar como membro de um grupo de trabalho no qual não participei e considero que a reunião de ontem não é propriamente uma reunião, quer dizer, é formalmente do grupo de trabalho, mas não tivemos a desenvolver trabalho propriamente dito. Foi possível restar algumas agulhas, não é? Eu acho que este relatório é da lavra do Sr. Deputado Ribeiro Castro e exclusivamente dele. Eu, como não intervi no processo da redação do relatório, o que eu fiz hoje foi apenas dar algumas indicações do sentido de voto, etc., eu não posso subscrever e, portanto, eu achava mais prudente, no sentido de a eliminação desta referência ao grupo de trabalho. Mas, se mantiverem, eu pura e simplesmente não assino, porque não participei no grupo de trabalho, não tenho qualquer... E não participei porque tinha outras tarefas e, como foi aqui referido, o grupo de trabalho foi convocado uma hora antes da reunião propriamente dita, como manifestamente tornou-se impossível eu participar. A votação do relatório, eu sugeria a votação separada, por mim pode ser o primeiro, o segundo, o primeiro de uma forma diferente, o segundo ponto, o terceiro e, salvo erro, o quarto ponto podem ser votados em conjunto. O quinto das conclusões pedia votação à linha, portanto, número a número, a linha a linha. Relativamente a capítulos, o primeiro votar separadamente do segundo, terceiro e quarto. Sim, capítulos. Sim, na parte introdutória. Sim. O primeiro votado separadamente dos restantes. O quinto, que é das conclusões, aqui poderíamos votar em conjunto o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ponto e sexto, separado o sétimo e o oitavo. Sétimo e oitavo, exatamente, e depois o 11º também em separado e o restante em conjunto. Portanto, o nono, 10º e 13º em conjunto. Muito rapidamente, só para justificar o nosso sentido de voto, e vou só aos aspectos que eu considero politicamente relevantes. A abstenção no que diz respeito a dar-se como reproduzida as conclusões da 8ª Comissão de Inquérito, na perspectiva que esta redação não salvaguarda aquele que foi o nosso sentido de voto na 8ª Comissão de Inquérito, que já nessa altura, relativamente a alguns aspectos, era de abstenção. E, portanto, o nosso sentido de voto justifica-se nessa mesma medida. O voto contra na recomendação
para a próxima legislatura depende, visa, ou tem como fundamento as questões de esta legislatura, esta Assembleia da República não deve, na nossa opinião, recomendar nada à outra sessão legislativa, à outra legislatura, na medida em que ela é soberana para decidir no que bem entender. Também voto contra relativamente à publicação de um relatório da Comissão Multidisciplinar de Peritos, porque havia e há outros relatórios que foram já omitidos na 8ª Comissão de Inquérito e que agora voltam a ser omitidos na sua própria publicação. Eu acho que isso é um aspecto menos positivo. E, do ponto de vista político, era estes, os outros não têm relevo político.